Estou aqui novamente, segundo dia, aqui trazendo um livro referência que mudou minha vida, que certamente pode mudar a sua também. E antes de falar o nome desse livro, gostaria de falar muito sobre os aspectos que me faz gostar do autor desse livro, que é o Napoleon Hill. É um autor de diversas obras magníficas e que eu recomendo demais qualquer leitura desse autor. Mas antes de falar o nome deste livro, antes de dar spoiler, vou dar um resumo aqui para vocês. Vou até mostrar qual que é o livro aqui para vocês. Este é o livro. Esse livro, para vocês terem uma ideia, ele é um livro bem provocativo do Napoleon Hill. Esse livro ele foi escrito por volta de 1938 e publicado algumas décadas depois. Esse livro, para vocês terem uma ideia, ele parte de uma ideia muito simples, mas que na verdade são ideias muito poderosas que a gente não percebe no nosso dia a dia. Será que você já sabe qual é? Vamos lá. Esse livro, ele fala que a maioria das pessoas não vivem de acordo com as suas próprias escolhas. Você se conecta com isso? Ele indica o seguinte, que nós somos conduzidos pelas circunstâncias, pela opinião das outras pessoas e principalmente pelos nossos próprios medos. Nós temos alguns medos que eu vou trazer aqui para vocês, que dentro da narrativa desse livro, ele afirma categoricamente que nós somos controlados por esses medos. São 6 medos, salvo engano. É o medo. Voltei. É o medo da morte, é o medo da velhice, é o medo de perder o amor, é o medo da doença, é o medo da crítica, é o medo da pobreza. Eu acho que são só esses 6 medos. Pobreza, crítica, doença, perder o amor, velhice e morte. E aí ele indica o seguinte, que esses medos, eles impedem que nós assumimos riscos, seja para empreender, para liderar, ou para construir uma vida diferente daquela que nos foi ensinada no nosso âmbito familiar. E ao longo... Alguém já sabe qual que é esse livro? Pois bem, Mais Esperto que o Diabo. É mais metafórico, tá? Esse diabo é o medo que ele fala e esse diálogo, né, que ele traz dentro desse livro, vocês vão entender muito bem. Mas assim, dentro dessa narrativa, onde ele tem uma conversa com essa figura chamada diabo, ele confronta, no caso, o diabo, para que ele possa descobrir como escapar dessas algemas, dessa corrente, desse controle. E ele percebe que a resposta está em desenvolver uma autonomia. E essa autonomia, meu povo, ela tem que ser intelectual. Mas não só na parte intelectual. A gente precisa também de uma coisa que cada vez mais a gente está perdendo, que é a disciplina. E por fim, algo muito sério que eu vejo que as pessoas já perderam, não estão perdendo, que é um propósito. Qual que é a missão das pessoas? O que elas estão fazendo para poder se aproximar do propósito delas? Em tempos de rede social, as pessoas dão muito mais valor a bens materiais, a vida do outro está andando, então por que a minha não está andando? E acaba que a gente deixa de fazer o que a gente deve fazer para poder estar acompanhando o cenário, o segmento da outra pessoa. Então esse livro é fantástico, ele traz vários ensinamentos e eu tenho certeza que se você começar a consumir esse livro, entender do que eu estou falando, você vai gostar. Então, seguindo aqui, ele fala mais algumas coisas. Aqui, ó. O mistério revelado da liberdade e do sucesso. Ele fala, lembra que eu falei do propósito? Deixa eu voltar aqui pro meu rosto. Ai, meu Deus. Ai. Aqui. Lembra que eu falei do propósito? Ele fala que a gente tem que ter um propósito definido. Esse propósito é o que vai nos guiar para o resto da vida. E quem sabe exatamente onde quer chegar é muito difícil de ser manipulada
Por quê? Porque todo dia a gente tem uma oferta nova. Todo dia a gente tem uma apresentação de um negócio novo. Todo dia a gente tem ofertas que nos tiram ali do nosso foco, da nossa meta. Então, ter o propósito definido é fundamental. E eu dou até um exemplo do Warren Buffett, que é um investidor muito conhecido, que ele sempre fala isso nas palestras dele, que é o seguinte: escolha 25 coisas para você fazer pelo resto da sua vida. Aí você vai lá, escreve as 25. Daqui a pouco ele fala, tira 5. Aí fica 20. Aí ele tira mais 5. Aí ficam 15. Aí ele pede para que você tire mais 5. Vai sobrar 10. Por fim ele fala, agora tire mais 5 e vão ficar apenas 5. Ou seja, ele vira para você e fala, a partir de agora, você só vai focar nessas 5 coisas pelo resto da sua vida. Porque a quantidade de opções que a gente tem traz muita distração para onde a gente está indo. Então, tem um foco, um propósito definido dentro daquilo que você predeterminou para a tua vida. Outro ponto que é muito importante é que a gente domine os nossos medos. O medo, na maioria dos casos, ele não foi feito por nós, ele foi criado por outras pessoas que nos criaram, que nos ensinaram, que trouxeram para a gente esse medo. E ele é um dos maiores obstáculos, se a gente for parar para ver, da nossa realização, do nosso crescimento, da nossa evolução. E termos o hábito de cultivar uma autodisciplina, de seguir o que tem que ser feito, afinal nós somos adultos, nós não somos crianças, é fundamental, porque o sucesso está no processo e não na chegada. Então, quanto mais a gente vai treinando, quanto mais a gente vai praticando, mais a gente vai ficando muito bom naquilo. Um exemplo disso é Thomas Edison. Ele tentou mais de 10 mil vezes para poder descobrir a lâmpada elétrica. E aí, quando a gente cultiva a disciplina, a liberdade vai depender da capacidade da gente controlar os nossos impulsos. Ou seja, não tem aquela pessoa que deixa de fazer os projetos, deixa de fazer as coisas que tem que fazer no seu âmbito pessoal ou profissional para poder ir para festa, para poder ir se divertir. Então é isso, a gente tem que controlar os nossos impulsos, sejam eles qual for. E talvez essa seja a grande sacada, entender aquilo que a gente tem mais fraqueza para poder não ficar nesse ambiente negativo o tempo todo, porque a tendência é que eles nos coloquem onde a gente não quer. E aí, com isso a gente começa a aprender continuamente, de forma continuada, né? O conhecimento aliado ao principal que eu falo, que é a ação, ele é muito importante, porque ele vai ampliar a nossa capacidade de sermos independentes. Ou seja, conceito é o conhecimento. Eu venho, aprendo, absorvo a teoria, mas eu preciso aliar a prática, a materialização, para eu poder ver, para eu poder sentir, para eu poder tocar. Então não adianta nada eu falar isso aqui para vocês ouvirem e vocês não executarem a partir de agora, a partir de amanhã, a partir dessa semana. Então começa a executar. E, cara, por fim, evite a deriva. O que é isso, gente? A maioria das pessoas hoje vivem no piloto automático. Lembra aquela música do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Pois é, tenha foco. Você vai passar por muita dificuldade, você vai passar por muito desafio, por muito deserto, mas acredite, ele está te capacitando, ele está te fortalecendo, para que quando você chegar na etapa, no pote de ouro, você está o mais preparado, o mais capacitado possível. E aí tem várias frases que eu julgo marcantes dentro desse livro. Eu até tenho algumas que não me deixam esquecer, que eu posso trazer aqui para vocês, que é, por exemplo, a maior arma que a gente vê, que é utilizada contra a humanidade. O nome dela é medo. O medo é a maior arma da humanidade, que deixa a gente utilizando nosso cérebro reptiliano, sempre em defesa, lutar ou fugir, e aí nos deixa anestesiados, sem que possamos executar uma ação
pensada estrategicamente. Ele fala também de outra frase que eu acho fantástica, que ele fala que quem não controla a própria mente acaba sendo controlado pelas próprias circunstâncias. Ou seja, quantas pessoas a gente não conhece que fala o que quer sem pensar, fala o que quer, fala o que dá na telha e depois fica pedindo desculpa. O que eu digo é o seguinte: pensa, reflita, respire antes de falar qualquer coisa, qualquer desaforo, qualquer ato negativo. Guarda para si. Eu tenho certeza que no melhor momento você não falaria isso. E aí um conselho que eu sempre dou para as pessoas que são muito enraivecidas, pessoas que são muito temperamentais: quando você tiver com muita raiva e não conseguir segurar essa sua vontade de proferir ofensas, vai correr, vai malhar, vai fazer algum movimento. Eu tenho certeza que quando você terminar, você não vai seguir esse caminho. Tem outra frase que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: o hábito de pensar por si mesmo é uma das maiores ameaças ao meu domínio. O que ele quer dizer isso? Gente, cada vez mais a gente é influenciado por pessoas que não sabem do nosso contexto. Ou seja, só você sabe onde o teu calo aperta. Então, tenha muito cuidado com os conselhos que vocês estão recebendo de pessoas próximas, não próximas. Só você sabe o que você está passando, com quem você está passando e como você está passando. Então, saber avaliar o seu contexto é muito importante. A gente tem o hábito, principalmente agora em tempos de rede social, tudo muito fácil, tudo muito acessível. Por exemplo, você entra no Netflix, tem lá 200 milhões de filmes. A gente não consegue mais tomar decisões por nós mesmos. Então a gente sempre está pedindo conselhos, sempre está pedindo opinião, de repente, de pessoas que não têm a mínima condição de estar dando esse conselho para a gente. E eu separei alguns pontos fortes aqui para poder falar para vocês desse livro. Esse livro ele provoca uma reflexão muito profunda sobre o comportamento e principalmente da mentalidade. Quem lê os livros do Napoleão Hill sabe muito bem disso. Treina muito a questão do comportamento nosso, humano, pessoal, mas dá uma trabalhada muito boa na nossa mentalidade. Ele também fala ele usa um formato criativo, um formato que prende a nossa atenção. É um livro que eu costumo dizer, é um livro muito gostoso, é um livro muito prazeroso. Tem gente que vai falar, é autoajuda. Não, é uma pegada diferente. Lá mais à frente eu vou indicar para vocês o manuscrito dele, que é uma bíblia fantástica. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ele também incentiva a responsabilidade pessoal e o pensamento crítico. A gente vive momentos que a gente não quer mais assumir a nossa própria responsabilidade. O que eu costumo dizer é o seguinte: nós somos responsáveis pelo nosso sucesso, mas também pelo nosso fracasso. Então olha o poder que você tem. Talvez se as coisas não estão acontecendo na sua vida é porque você mesmo não quer, definiu não querer. Ah, Paulo, como é que eu não quero? Comece a estudar mais a respeito de você, sobre você, quem é você, onde você nasceu, como é que a sua família te doutrinou. Você tem que entender como é que a tua sombra funciona. Como é que eu domo a minha sombra? Como é que eu vou utilizar ela a meu favor? Então você entender do seu manual como se você estivesse comprando um carro é o melhor investimento que você pode fazer por você mesmo. Ele fala também que, na verdade, ele traz muitos princípios. E princípios que você já está cansado de ouvir sobre liderança, sobre empreendedorismo, principalmente sobre desenvolvimento pessoal. Então, pessoal, estou ficando por aqui. O livro é muito bom. Super recomendo para todos vocês. Tenho certeza que você vai adorar. Tentei ser o mais simplista, o mais objetivo possível para poder convencer a você não só a ler o livro Mais Esperto que o Diabo, mas principalmente as obras desse cara aqui, ó. Ele é fantástico. Eu tenho certeza que você vai adorar. Tá bom? Obrigado, boa noite e até amanhã. Paulo Sá.